Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu hoje com 31 ministros do governo em uma confraternização de fim de ano no Palácio da Alvorada. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu liberdade condicional para o ex-deputado federal Daniel Silveira, acusado pelo crime contra o Estado Democrático de Direito. O Ministério de Minas e Energia autorizou nesta sexta-feira um leilão para a compra de energia gerada por pequenas hidrelétricas. Astronautas chineses quebram o recorde de maior caminhada espacial da história. Eles andaram durante 9 horas no espaço. Uma plataforma de gelo antártica está derretendo em ritmo acelerado. O fenômeno duplicou a transferência de calor entre o oceano e a atmosfera. E um verdadeiro espetáculo da natureza. As baleias jubates se encontram em abrolhos no litoral baiano para ter os filhotes. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite e seja muito bem-vindo. E o Senado aprovou hoje, em 2 turnos, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, do pacote fiscal do governo. E entre os destaques, o projeto trata dos supersalários, repasses do Fundeb, renúncias fiscais e mudanças no abono salarial a partir de 2025. Trabalhadores que receberam até 2 salários mínimos em 2023 vão ter direito ao benefício. O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição relacionada à parte do pacote fiscal do governo que visa cortar gastos públicos. A medida elaborada pelo Ministério da Fazenda passou em 2 turnos de votação. A PEC tem o objetivo de economizar cerca de 72 bilhões de reais em 2 anos e aborda temas como supersalários, repasses do Fundeb, renúncias fiscais e mudanças no abono salarial. Sobre os supersalários no setor público, o Senado manteve benefícios como auxílios que driblam o teto salarial de mais de 44 mil reais para servidores públicos. A PEC também altera a destinação de recursos do Fundeb. O governo queria que até 20% do fundo fossem usados para financiar matrículas em tempo integral, mas o limite foi fixado em 10% para 2025, subindo para 4% obrigatórios a partir de 2026. A mudança reduz o valor que seria poupado pelo governo até 2030, inicialmente estimado em pouco mais de 42 bilhões de reais. Novas regras foram estabelecidas para renúncias fiscais. A partir de agora, prorrogar ou criar isenções de impostos só vai ser possível com análise do impacto fiscal e transparência. O governo vai poder ajustar ou limitar benefícios já concedidos para garantir o equilíbrio orçamentário. A expectativa do governo é que essa medida economize cerca de 12 bilhões de reais até 2030. Em um café com jornalistas nesta sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o impacto do pacote fiscal é de 1 bilhão a menos nos próximos 2 anos e a projeção para os próximos 6 anos seria de 327 bilhões de reais. Até 2032, 30% da arrecadação da União vai poder ser desvinculada de gastos específicos como saúde e educação. Em contrapartida, novas vinculações que aumentem as despesas primárias vão ser limitadas a 2,5% do marco fiscal. A expectativa do governo é de uma economia superior a 25 bilhões até 2030. As regras para o abono salarial do PIS/PASEP também foram alteradas. A partir de 2025, apenas trabalhadores que receberam até 2 salários mínimos em 2023 vão ter o direito ao benefício. Em 2026, o critério vai ser alterado para quem recebeu 1,5 salário mínimo. O reajuste do abono atualmente vinculado ao INPC e ao PIB vai ser limitado ao INPC, diminuindo o número de beneficiários. Durante a votação da limitação de ganho real do salário mínimo, medida que visa reduzir as despesas públicas que são atreladas aos salários como seguro-desemprego e abono, o relator Rogério Carvalho disse que há proteção de benefícios para que não sejam desvinculados ao salário mínimo. Eu quero aqui dizer que mesmo que nós tenhamos crescimento do PIB zero ou crescimento negativo, o salário mínimo crescerá todos os anos pelo menos 0,6%. E quero aqui dizer que essas medidas, elas protegem para aqueles que estão olhando de maneira focal, de maneira
dirigida a uma lei específica, aqui há uma proteção para que esses benefícios, ou garante a proteção para que esses benefícios não sejam desvinculados do salário mínimo. Para a senadora Damares Alves, parte do projeto relacionado a pessoas com deficiências leves seriam excluídas do benefício de prestação continuada, pedindo para retirar do texto a definição deficiência moderada e severa. Quando o senhor traz um texto, quando a Câmara aprova um texto em que a gente vai dizer que as pessoas com deficiência leve, porque é o que está expresso aqui, estão exclusas do BPC, nós não estamos considerando as barreiras. Deixa eu dizer uma coisa, relator. Uma criança com autismo leve aqui em Brasília, ela pode não ter as mesmas barreiras que uma criança com autismo leve na Ilha do Marajó. E essa avaliação, por isso que a gente traz na lei a avaliação biopsicossocial, as barreiras terão que ser consideradas. Se eu agora digo não à deficiência leve, não ao autismo leve, eu estou excluindo essas crianças que vão encontrar barreiras em outros lugares. A análise e votação do orçamento da União para 2025 devem ser adiadas para o próximo ano. A informação foi confirmada pelo relator do texto, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. De acordo com o senador, ainda existem pendências relacionadas ao pacote de corte de gastos do governo, o que dificulta a definição do cenário fiscal. Sem essas informações, segundo ele, não é possível projetar as receitas e despesas que compõem o orçamento. Caso não seja aprovada até o último dia antes do recesso parlamentar, que começa na próxima segunda-feira, o governo passa a ter limitações financeiras em janeiro. Jacques Wagner, líder do governo no Senado Federal, quer mudar a posição do relator da LDO para ser votado ainda neste ano. Votado a questão da LDO e votado o ajuste fiscal, eu considero que esses eram os dois pontos fundamentais. Se depender de mim e do governo, nós queremos ainda tentar mudar a posição do relator. Ainda, segundo o senador Jacques Wagner, o corte de gastos manteve o espírito da proposta. Repare, o essencial foi mantido. Eu acho que o sinal que é mais importante de responsabilidade com a economia, com a responsabilidade fiscal, esse foi dado e nós ganhamos. Evidentemente que ninguém consegue trazer uma matéria para o Congresso e achar que ela vai sair exatamente como foi mandada. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, conduziu sua última sessão à frente da casa nesta quinta-feira, após 2 biênios de mandato. Lideranças de diferentes partidos políticos homenagearam Lira durante a sessão. Petistas e bolsonaristas parabenizaram o presidente pela condução dos diálogos nos últimos 4 anos. O deputado Hugo Mota é o favorito para ocupar o cargo a partir do ano que vem. O Congresso entra em recesso no fim de semana e, na volta em fevereiro, há imediatamente a eleição para a presidência da Câmara e do Senado. A fala de Lira ocorreu nesta quinta-feira após os deputados aprovarem o último projeto que estava na pauta. Ele afirmou que não terá dificuldades em retomar as atividades como deputado. O presidente da Câmara dos Deputados falou em voltar ao chão de fábrica num discurso de despedida aos parlamentares, encerrando os 4 anos em que esteve à frente da casa. Ele ouviu discursos elogiosos de parlamentares de diversos partidos, do PT ao PL, e ao final discursou por poucos minutos. Vou falar, não vou fazer discurso. Tinha até alguma previsão, mas eu não achei o dia muito apropriado para isso. Vão ter outras oportunidades. A gente vai ter oportunidades ainda daqui até o dia 3 de fevereiro de poder conversar um pouco com todos os líderes, partidos, com todos os funcionários, a todos os que nos auxiliaram e que nos auxiliam. Eu penso que, muito rapidamente, tudo que a gente vive aqui dentro é muito intenso e eu sou um admirador dessa casa e a defendo com muita tranquilidade em todos os momentos bons e ruins, né? Tudo que ela proporciona ao Brasil, muito criticada, muito debatida por sua polaridade, às vezes a gente de dentro mesmo faz uma ebulição muito forte, mas ela é isso, é essa diversidade boa que faz com que todas as oportunidades que a gente tem aqui sejam traduzidas em oportunidades de crescimento para o nosso país. Então, muito obrigado pelas palavras sinceras, eu sei que são amigos. A gente não encerra nenhum ciclo aqui, a gente sempre se renova, a gente pode voltar de onde eu sempre gostei de atuar,
fica no chão da fábrica, como eu sempre chamo, sem nenhum tipo de problema. Lira não deu sinalizações do que poderá fazer a partir de fevereiro e disse que segue a vida sem planejar nem criar expectativas. Segundo ele, essa é a maneira de um nordestino viver feliz sem criar expectativas, matando um leão por dia. E completou que ruim é quando tem que matar o mesmo leão todo dia, mas até isso ele faz. Entre os planos do deputado está a candidatura ao Senado por Alagoas em 2026. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que Gabriel Galípolo assumirá a presidência do Banco Central por confiança dele. O presidente falou que aprendeu com o Galípolo não brigar com o mercado financeiro, mas tratar com jeitinho. No vídeo, Lula está junto do ministro Rui Costa da Casa Civil, Fernando Haddad da Fazenda e da ministra do Planejamento Simone Tebet, além de Galípolo, que comandará o Banco Central a partir do ano que vem. O presidente afirmou a Galípolo que ele será o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve e que não terá interferência na gestão. Eu queria, Galípolo, dizer para você uma coisa muito importante. Eu quero que você saiba que você está aqui por uma relação de confiança minha e de toda a equipe do governo. E eu quero te dizer que você será certamente o mais importante presidente do Banco Central que esse país já teve, porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve. Porque eu tenho certeza que pela tua qualidade profissional, pela tua experiência de vida e pelo teu compromisso com o povo brasileiro, certamente você vai dar, sabe, uma lição de como é que se governa o Banco Central com a verdadeira autonomia. Por isso eu quero te desejar boa sorte, que Deus te abençoe. Eu quero que você saiba que jamais haverá da parte da presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central. O Banco Central é responsável por controlar a taxa de juros, taxa que tem influência direta na inflação. O presidente entende que o patamar está elevado demais, o que encarece investimentos no país. Galípolo é o atual diretor de política monetária do Banco Central e, nas últimas reuniões, tem voltado para aumentar a taxa de juros. Ele é o nome de confiança do governo Lula, auxiliou o petista na campanha e foi secretário do Ministério da Fazenda no começo do governo. E o governo de São Paulo decidiu afastar o diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, Fábio Pinheiro, que é mais conhecido como Fábio Caipira, após a divulgação de trechos da delação do empresário Antônio Vinícius Gritzbach, que foi morto no aeroporto de Guarulhos em novembro. Também foram citados nessa delação o deputado estadual, delegado Olim, do Progressistas, e o delegado Murilo Fonseca, que era titular da 24ª Delegacia de Polícia. Eles são suspeitos de participarem de um esquema de corrupção policial. Os delegados negam as acusações. Eles estão em férias e serão afastados quando retornarem. Gritzbach afirmou em delação que eles negociaram um acordo para beneficiá-lo em uma investigação. O empresário era o principal suspeito de ser o mandante do assassinato de Anselmo Bechelli Santa Fausta, o Cara Preta, em dezembro de 2021. E ainda falando de polícia, uma delegada e 3 policiais civis foram condenados pelo crime de corrupção e fraudes envolvendo criptomoedas no Rio de Janeiro. A organização criminosa era liderada por Gladson, conhecido como o faraó dos bitcoins. Um novo desdobramento das investigações envolvendo Gladson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins, resultou na condenação de uma delegada e 3 policiais civis por corrupção. O caso faz parte da Operação Novo Egito, que surgiu como continuidade da Operação Criptos, responsável pela prisão de Gladson em agosto de 2021. A delegada Daniela dos Santos e os policiais Roberto Nogueira e Marcelo Meirelles foram sentenciados a 2 anos e 8 meses de prisão cada, além da perda dos cargos. A condenação veio após denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e apontou o envolvimento dos réus em esquemas de favorecimento à organização criminosa liderada por Gladson. De acordo com as investigações, Daniela recebeu propina enquanto estava na delegacia de defraudações.
Já os policiais civis facilitaram as operações ilegais da organização, que teria movimentado cerca de 38 bilhões de reais em transações financeiras irregulares. As provas apresentadas incluíram interceptações telefônicas, registros financeiros e depoimentos de testemunhas. A Operação Novo Egito já resultou na denúncia de mais de 20 pessoas e na prisão de pelo menos 10 indivíduos. O esquema, que prometia altos retornos por meio de investimentos em criptomoedas, é apontado como um dos maiores casos de fraude financeira do país. O Ministério Público do Estado destacou que as ações penais contra os envolvidos visam não apenas punir os responsáveis, mas também desarticular as redes de proteção que possibilitaram a atuação do esquema por tanto tempo. As investigações continuam e novas denúncias podem surgir à medida que mais detalhes são revelados. E veja a seguir, o presidente Lula se reuniu com 38 ministros do governo no Palácio da Alvorada, em uma confraternização de fim de ano. E você vai ver também, Ministério de Minas e Energia autoriza leilão para a compra de energia gerada por pequenas hidrelétricas. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta sexta-feira no Palácio da Alvorada com os ministros para uma confraternização de fim de ano. O encontro contou com a presença dos 38 ministros do governo e foi marcado por um tom descontraído. Após passar 9 dias em São Paulo, no qual foi submetido a uma cirurgia para drenar uma hemorragia em sua cabeça, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a Brasília para uma reunião marcada no dia de hoje, à 1h da tarde, onde foi feito um almoço com clima de confraternização com os ministros da esplanada dos ministérios e, até mesmo por esse motivo, o evento foi feito de maneira a ser menos desgastante do que uma reunião ministerial normal. O encontro ocorreu no Palácio da Alvorada e não no Palácio do Planalto, como normalmente ocorre. Essa pode ser a última reunião ministerial antes da troca de alguns ministros previstos para os primeiros meses de 2025. O presidente já demonstrou insatisfação com algumas pastas, como é o caso da Secretaria de Comunicação, comandada por Paulo Pimenta. Com a saída de Pimenta, ele pode ser realocado para a Secretaria-Geral da Presidência. Outra mudança seria a do ministro da Defesa, José Múcio, que já havia sinalizado a Lula que deseja deixar o cargo. Uma nova reunião, considerada por alguns ministros como mais robustas, é esperada para ocorrer em janeiro do ano que vem. Lula também postou um vídeo ao lado de Fernando Haddad e do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, onde disse que vai garantir a autonomia do Banco Central. Durante o pronunciamento, Lula destacou que Gabriel Galípolo, que assumirá o comando do Banco Central em 2025 e terá uma maior autonomia já conferida a um presidente da instituição. Lula também destacou a necessidade de ajustes nos gastos públicos para garantir o cumprimento das regras fiscais. O presidente tem sido crítico em relação à condução de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central, especialmente ao que considera o nível elevado da taxa Selic, atualmente em 12,25% ao ano. O presidente avalia que os juros altos dificultam investimentos no país e prejudicam a economia. E nesta sexta-feira, o Banco Central vendeu um total de 7 bilhões de dólares em leilões extraordinários. Desde o último dia 12, foram injetados 27 bilhões e 760 milhões de dólares para acalmar o mercado financeiro e frear a alta da moeda americana. Este foi o maior valor já registrado em um único mês no mercado de câmbio. O dólar encerrou o dia em baixa de menos 0,9% e terminou cotado em R$ 6,07. E a Bolsa de Valores, por sua vez, fechou em alta de 0,75%, aos 122.102 pontos. E nesta semana, o governo federal lançou 2 iniciativas e elas têm o potencial para colocar a agropecuária brasileira em um patamar ainda mais alto. 2 plataformas que darão mais visibilidade a práticas sustentáveis e, com isso, atrairão produtores rurais de todos os níveis.
A plataforma AgroBrasil Mais Sustentável e o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos vão aumentar a transparência da cadeia produtiva e agregar ainda mais valor à produção nacional. Com isso, o Brasil, que já é líder global na produção e exportação de soja, milho, carne bovina e tantos outros produtos, poderá expandir ainda mais o acesso aos mercados mais exigentes do mundo. A plataforma AgroBrasil Mais Sustentável é um sistema que integra diversos bancos de dados governamentais para permitir que mais produtores rurais forneçam informação como local de origem, modo de produção, práticas sustentáveis e certificações. E os compradores dos produtos também poderão ter acesso a essas informações. Sua principal característica é ser universal, ou seja, poderá ser utilizada pelo pequeno, médio e grande produtor, que passa a ter acesso em um único lugar. Todas as informações sobre sua propriedade. Já o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos tem como principal objetivo qualificar e aprimorar a rastreabilidade ao implementar um sistema de identificação individual que permite acompanhar e registrar o histórico, a localização atual e a trajetória de cada animal identificado. O Ministério de Minas e Energia autorizou nesta sexta-feira um leilão para comprar a energia gerada por pequenas hidrelétricas. O evento está previsto para junho do ano que vem e a hidrelétrica que entregar o menor preço por quilowatt será contratada por 20 anos. Uma das reformas introduzidas no setor elétrico brasileiro foi a realização de leilões. O objetivo é estimular a oferta de energia elétrica renovável, atender às futuras demandas e garantir a capacidade de energia em períodos de pico de consumo ou em situações de escassez. O último evento foi feito há mais de 2 anos. O foco do leilão foi a contratação de indústrias de energia gerada por termoelétricas a partir da queima do gás natural para atender a região norte do Brasil, que enfrenta desafios para a produção de energia. O ministro de Minas e Energia autorizou para junho do ano que vem um leilão de compra de energia de novas usinas hidrelétricas de pequeno porte. E são inclusas pequenas centrais hidrelétricas e hidrelétricas com potencial igual ou menor a 5 megawatts, o suficiente para abastecer até 40 mil casas. O evento, denominado Dia 5, negociará contratos regulados com prazo de 20 anos para as empresas que entregarem o menor preço por quilowatt. A energia comprada será entregue até 2030 e a Agência Nacional de Energia Elétrica será responsável pelo edital do leilão. E faltando poucos dias para o Natal, os comerciantes estão cada vez mais otimistas. A expectativa de vendas deve aumentar ainda mais nos próximos dias. E olha só, tem até produto sendo disputado. Comprar não tem como. De última hora, com lista, organizado, essa é a palavra mais usada nesse último mês. Comprar uma lembrancinha, um bom presente, é a época do Natal. E os comerciantes estão otimistas. De acordo com a Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, o ticket médio teve alta esse ano e que ele não deve ser o Natal das lembrancinhas. O Natal mexe um pouco com o coração das pessoas. Quem pode compra um ticket maior e quem não pode compra um ticket menor. Mas acaba todo mundo sendo presenteado, né? Então, desde as lojas que vendem os pontões da vida, até as boutiques famosas também acabam vendendo bem. É o que está acontecendo hoje, né? Tu compra de mim, eu compro de ti e o ciclo gira. Então, graças a Deus, está sendo um excelente Natal. Estamos com uma expectativa muito boa em relação ao Natal do ano passado. Queremos crer que cresceremos em torno de 9% a 12%, é a nossa expectativa, e no momento ela está se valendo disso. E teve até aquele empresário que resolveu mesmo investir na data. Com expectativa de vendas já chegando ao esperado, o Ricardo, antes mesmo no mês de dezembro, começou a investir na renovação da sua loja, pensando nas vendas do Natal, e tem dado certo. O movimento tem superado as expectativas, está um ano muito bom, né? Claro que ainda, como todo Natal, né, toda data comemorativa as pessoas a maioria deixa para a última hora, mas está muito bom, né? A gente tem recebido um fluxo bem legal aí durante os últimos dias e a gente espera que nos próximos dias, né, que antecedem o Natal, esse movimento se intensifique. É claro, para esses de última hora, muitos correm para aquele que era antes só uma sobremesa ou uma lembrancinha e que hoje, com os investimentos das grandes marcas, se tornou, um
belo presente. O panetone sempre está na mesa do brasileiro e com seus sabores inusitados vira um belo presente. A correria para garantir já está grande. As vendas dos panetones estão excelentes, tá? A gente tem aí panetones desde frutas, panetones trufados, panetones de limão siciliano, o novo sabor que é o tiramisu, né? E o pistache, que é a sensação, né? Veio para ficar o pistache e está sendo bem aceito. Seja qual for a forma de presentear, o comércio está vivendo dias de boas vendas, horários estendidos e muita expectativa. E é claro, de olho naqueles que deixam tudo para a última hora. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, apresentou nesta semana um estudo para definir os preços e reajustes dos planos de saúde. A proposta será debatida em uma audiência pública, o que deve acontecer em janeiro de 2025. E, se aprovada, a previsão é que entre em vigor em 2026. As mudanças propostas, segundo a agência reguladora, abrangem reajuste de planos coletivos, mecanismos financeiros de regulação como participação e franquia, venda de planos online e revisão técnica de preços de planos individuais e familiares. Em nota, a agência detalhou que, a partir dos resultados coletados, vai elaborar propostas que serão colocadas em consulta pública para obter contribuições da sociedade. A consulta pública ficará disponível por 45 dias, de 19 de dezembro de 2024 a 3 de fevereiro de 2025. Na sequência, a ANS irá promover audiências públicas nos dias 28 e 29 de janeiro de 2025. Ao final desse processo, a agência seguirá com a aprovação das normativas junto à diretoria colegiada e com a posterior publicação das novas regras regulatórias. Algumas operadoras de saúde começaram a divulgar projeções sobre os índices de reajustes para planos de saúde individuais em 2025. As estimativas indicam um aumento entre 5,6% e 6,8% e são baseadas em dados financeiros recentes da Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos indicadores do setor até o terceiro semestre e no Índice Nacional de Preços ao Consumidor de novembro. Todas as previsões esperam um número menor que o do ano passado. Atualmente, a ANS define o teto de reajuste anual com base no Índice de Valor das Despesas Assistenciais, IVDA, e no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O IVDA, que reflete 80% do reajuste, mede a oscilação nos gastos dos usuários com os serviços de saúde. Os 20% restantes consideram o IPCA, índice oficial da inflação no país, garantindo que o cálculo acompanhe tanto os custos do setor quanto o cenário econômico geral. A seguir, cresce o movimento de turistas nas rodoviárias do Rio de Janeiro para as festas de fim de ano. E você vai ver também. Astronautas chineses quebram o recorde ao caminhar no espaço. Foram 9 horas de caminhada. O movimento na rodoviária do Rio de Janeiro deve se intensificar a partir de hoje, por causa das festas de fim de ano. E de acordo com a concessionária que administra o terminal, 32 mil turistas devem chegar à cidade de ônibus para passar o Réveillon. Este ano, a expectativa é que cerca de 700 mil passageiros passem pelo terminal rodoviário do Rio de Janeiro entre o período do Natal e Ano Novo. Número que, de acordo com a concessionária, representa um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano de 2023. O fluxo de pessoas no terminal deve começar a crescer a partir desta sexta-feira, dia 20, onde é esperado que mais de 29 mil pessoas deixem a capital fluminense com direção a outras cidades e estados. Os principais destinos para quem deixa o Rio são o interior do estado, região dos Lagos e região serrana e Costa Verde. É esperado também um grande fluxo para as cidades de São Paulo, Minas Gerais e Brasília. Sábado, dia 28, deve ser o dia com o maior número de desembarques no terminal, com 32 mil pessoas chegando ao Rio para prestigiar o Réveillon. E o governo dos Estados Unidos está a poucas horas de enfrentar uma paralisação administrativa. O impasse surge após a Câmara dos Representantes rejeitar na quinta-feira uma proposta de financiamento do governo. A decisão foi apoiada pelo presidente eleito Donald Trump e também pelo bilionário Elon Musk. Escolhido pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump,
Para chefiar o Departamento de Eficiência Governamental do novo governo, o bilionário Elon Musk começou a mostrar sua musculatura política antes mesmo do início do novo mandato do republicano, em 20 de janeiro. Após exercer um papel-chave na campanha de Trump, na qual injetou cerca de 270 milhões de dólares, o mega empresário usou sua projeção para pressionar o Congresso americano a reprovar um plano bipartidário de financiamento do governo, substituindo-o por uma proposta apoiada pelo seu futuro chefe, fazendo uso de ameaças e, inclusive, informações falsas. O cenário para o primeiro ato político de Musk no pós-eleição não era dos mais simples. A Câmara dos Deputados já havia costurado um acordo sobre os gastos do governo, a fim de liberar as verbas para uso do Executivo e evitar uma paralisação antes do Natal, que poderia deixar milhares de funcionários federais sem receber e forçar um calote do governo a seus credores. Ocorre que Trump decidiu que os termos eram por demais benéficos aos democratas e alegou que limitariam o começo do seu governo, tentando patrocinar uma proposta que previa o fim do teto de gastos do governo americano, que também acabou sendo rejeitada. O bilionário comprou a briga. A votação do projeto terminou com 174 votos a favor e 235 contra, número insuficiente para atingir os 2/3 necessários para a aprovação. Entre os votos contrários, destacaram-se quase 40 republicanos, além de uma oposição unificada dos democratas. O projeto de lei rejeitado buscava financiar o governo até 14 de março de 2025, além de destinar cerca de 100 bilhões de dólares em ajuda para desastres naturais e outros 10 bilhões de dólares para auxílio econômico a agricultores. No entanto, a oposição ao projeto foi impulsionada por uma exigência de última hora feita por Trump e apoiada pelo presidente da Câmara, Mike Johnson, que propôs uma suspensão de 2 anos no teto da dívida, medida vista como polêmica tanto por democratas quanto por alguns republicanos. Segundo a agência de notícias Associated Press, para Mike Johnson, o desafio agora é encontrar uma solução que atenda a todos. Satisfazer Trump, apaziguar os conservadores da Câmara, conquistar o apoio de democratas e obter a aprovação do Senado, controlado pelos democratas, e da Casa Branca. Além disso, a rejeição do projeto representa um revés significativo para Trump, que entra em seu segundo mandato como presidente eleito, enfrentando um dos primeiros grandes desafios de sua administração nesta sexta-feira. Trump reforçou sua posição nas redes sociais, afirmando que o Congresso deve eliminar ou prorrogar até, talvez 2029, o teto da dívida. Com o prazo para um acordo se encerrando à meia-noite desta sexta-feira, as opções para evitar a paralisação do governo são limitadas. Segundo o site político, Johnson e outros líderes republicanos consideram alternativas, incluindo a aprovação de uma resolução limpa que financia o governo por mais alguns meses, ganhando tempo para negociações mais detalhadas. No entanto, a possibilidade de um shutdown ainda é alta, com impacto previsto em diversos setores, desde agências governamentais até serviços essenciais. Uma startup americana e seus apoiadores desenvolveram um modelo de aeronave que pode reduzir a emissão de CO2. O design se inspira nos modelos utilizados pelas Forças Armadas. A startup e os seus parceiros esperam que a nova aeronave seja o futuro da aviação comercial e ofereça uma maneira de reduzir drasticamente as emissões de carbono. O design da JetZero é uma das várias tecnologias sendo desenvolvidas para ajudar as companhias a alcançar a meta da indústria de emissões líquidas zero de carbono até 2050. A meta de emissões líquidas zero se baseia na adoção em massa de novos e mais limpos combustíveis de aviação sustentáveis. Mas as empresas
empresas aeroespaciais também estão trabalhando em baterias elétricas e aeronaves movidas a hidrogênio para tentar reduzir as emissões de carbono. Os riscos são altos, com regulamentações mais rígidas e a ameaça iminente de impostos sobre voos. A aviação é atualmente responsável por 2 a 3% das emissões globais de CO2, mas esse número deve diminuir à medida que outras indústrias começarem a reduzir suas emissões mais rapidamente. Em setembro, a IATA, grupo global que representa as companhias aéreas, estimou que o investimento anual médio em SAFs e outras tecnologias necessárias para alcançar a meta seria de 128 bilhões de dólares por ano, e as empresas contam com mais apoio dos governos. Um avião voando puramente com SAF pode economizar até 70% das emissões produzidas pelo combustível convencional. O problema é que a produção atual de SAF é de cerca de 1.500.000 toneladas por ano, enquanto a IATA estima que um progresso significativo em direção à meta de emissões de 2050 exigiria 24 milhões de toneladas até 2030 e 500 milhões até 2050. E um bombardeio de mísseis russos nesta sexta-feira deixou um morto, vários feridos e danificou 6 missões diplomáticas na capital da Ucrânia. 6 missões diplomáticas foram atingidas nesta sexta-feira em um ataque de Moscou contra a capital da Ucrânia. O exército russo justificou o bombardeio como uma resposta a outro ataque ucraniano na quarta-feira contra uma fábrica em um território russo usando mísseis ocidentais. De acordo com Kiev, uma pessoa foi morta e 12 ficaram feridas, 5 das quais ainda estão no hospital. Além disso, as missões diplomáticas da Albânia, Argentina, Autoridade Palestina, Macedônia do Norte, Portugal e Montenegro, localizadas no mesmo prédio, foram danificadas. O governo português condenou o ataque com veemência e convocou o encarregado de negócios russo. Kiev, que tinha mais de 3 milhões de habitantes antes da invasão russa em fevereiro de 2022, é um alvo recorrente de mísseis e drones explosivos, mas raramente há grandes danos ao centro da cidade, que é relativamente bem protegido pela defesa antiaérea. Segundo a Força Aérea Ucraniana, o ataque russo usou 5 mísseis balísticos, todos abatidos. A área mais atingida foi o bairro Nobre do centro da cidade, onde o telhado de um prédio de escritórios foi parcialmente destruído. Outras construções, como a da Universidade Nacional de Linguística de Kiev, também foram afetadas. E astronautas chineses quebraram o recorde de maior caminhada espacial da história. Ao todo, foram 9 horas e o recorde anterior pertencia aos americanos e era de 8 horas e 56 minutos no espaço. Os chineses estão desbravando o espaço há alguns anos. Recentemente lançaram uma sonda que chegou no lado oculto da Lua. Dessa vez o feito foi o recorde na caminhada espacial, batendo 9 horas. O anúncio foi feito pela Agência Espacial Chinesa CMSA. Os recordistas anteriores eram americanos, que tinham como recorde 8 horas e 56 minutos, ou seja, o recorde foi batido por 4 minutos. Os taikonautas, como são chamados astronautas chineses, faziam parte de uma missão na Estação Espacial Chinesa, que instalava um dispositivo de proteção contra detritos espaciais. A missão, que chegou em outubro desse ano, conta com a única engenheira espacial da China, que também é a terceira mulher chinesa em missão espacial. A operação espacial conta com uma nova geração de taikonautas, nascidos em 1990. E a seguir, ministro Alexandre de Moraes concede liberdade condicional para o ex-deputado federal Daniel Silveira. E você vai ver também um verdadeiro espetáculo da natureza. Baleias jubartes se encontram na Bahia para ter os filhotes. A Justiça decretou a prisão preventiva do ex-presidente da torcida organizada do Palmeiras, Jorge Luiz Sampaio Santos, do vice-presidente Felipe Matos dos Santos e do advogado da torcida, Luiz Ferretti Júnior. Eles são acusados de planejar a emboscada que matou um torcedor do Cruzeiro. Após pedido da Polícia Civil, a Justiça de São Paulo prendeu o ex-presidente da Mancha Alviverde, torcida organizada do Palmeiras, Jorge Luiz Sampaio Santos, e além do seu vice-presidente, Felipe Matos dos Santos, o advogado da torcida, Luiz Ferretti Júnior, e mais 18 pessoas. Eles teriam envolvimento na emboscada que resultou na morte do cruzeirense José Victor Miranda em outubro. 5 dos torcedores estão foragidos. Segundo a polícia, Jorge Luiz foi responsável por idealizar,
planejar e executar a ação. A defesa do ex-presidente nega a acusação. A Justiça ainda decidiu arquivar a ação contra Henrique Moreira Leles. Ele era apontado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público como um dos envolvidos na emboscada. Contudo, ele estava no Rio de Janeiro quando tudo aconteceu. Para justificar a sua prisão, a polícia usou uma imagem da confusão em São Paulo. No entanto, se tratava de outro homem negro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu nesta sexta-feira liberdade condicional para o ex-deputado federal Daniel Silveira. A decisão foi tomada após Silveira cumprir 1/3 da pena de 8 anos e 9 meses de prisão, com excelente conduta e sem registro de faltas graves. Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, Daniel Silveira terá de cumprir uma série de requisitos para manter a liberdade condicional, como usar tornozeleira eletrônica. Ele também está proibido de deixar o Rio de Janeiro e deverá ficar em casa no período noturno, das 22 até às 6 horas da manhã, e nos fins de semana e feriados. O ex-deputado também continuará proibido de usar redes sociais, de dar entrevistas e de frequentar clubes de tiro, bares, boates e casas de jogos. Moraes ainda definiu que Silveira não poderá frequentar cerimônias militares, nem manter contato com investigados sobre a trama golpista de 2022. Daniel Silveira ainda terá que comprovar em até 15 dias qual será o seu novo trabalho, devendo se apresentar semanalmente ao juízo de execuções penais para comprovar o efetivo exercício de atividade laborativa lícita. Na decisão, o ministro do STF destacou que estipulou mais obrigações que as mínimas previstas em lei, porque Daniel Silveira foi condenado pelos gravíssimos crimes contra o Estado Democrático de Direito e as instituições republicanas. Moraes expôs ainda que Silveira atentou contra a administração pública e descumpriu de forma reiterada as medidas cautelares diversas da prisão durante toda a instrução processual penal. A liberdade condicional foi concedida a Daniel Silveira por ele ter cumprido todos os requisitos previstos em lei para deixar a prisão. E nas redes sociais estão circulando várias mensagens sobre a saída temporária de presos neste fim de ano. Mas uma lei que foi aprovada em abril desse ano restringiu a saída temporária somente a presos que estejam cursando supletivo, profissionalizante e ensino médio ou superior. No entanto, presos que começaram a cumprir pena anteriormente não são alcançados pela norma e podem cumprir alguns dos pré-requisitos para ter saída temporária autorizada no Natal. Segundo os especialistas na área criminalista, não há como estabelecer com antecedência um número de presos beneficiados. A medida não é concedida automaticamente, sendo necessária a avaliação dos critérios estabelecidos na Lei de Execução Penal, caso a caso. O Tribunal de Justiça de São Paulo, estado com a maior população carcerária do país, disse que ainda não há definição de quantos detentos terão direito à saída temporária no Natal. No Natal de 2023, a saída temporária beneficiou pouco mais de 52 mil presos no país. Desses, 49 mil, que representa 95% dos beneficiados, retornaram à prisão no período estipulado. O problema da seca nos rios do Amazonas vem crescendo ao longo dos anos. As indústrias e principalmente as comunidades locais são as mais afetadas pela falta de infraestrutura da região. O Rio Amazonas, uma das vias fluviais mais importantes do mundo, é essencial para o transporte de cargas na região norte do Brasil. Apenas em 2022, foram transportadas mais de 34 milhões de toneladas que variam entre alimentos, materiais de construção, combustíveis, entre outros recursos. No entanto, a seca severa que atinge os rios da região nos últimos 10 anos colocou em restrição a navegação pela via por apresentar riscos e possíveis prejuízos no transporte. A escassez aumenta devido às mudanças climáticas, o desmatamento, a construção de barragens, entre outros fatores. A redução do nível das águas, praticamente pela metade, afetou não apenas as indústrias da Zona Franca, como também a população local que depende de um precário sistema de navegação.
A falta de infraestrutura na região é um problema sério. A escassez dificulta o cotidiano das comunidades que dependem dos rios e que muitas vezes precisam caminhar longas distâncias para ter acesso a serviços essenciais como água, saúde e educação. Um estudo publicado na revista Nature revela o impacto do derretimento do gelo na Antártica no aumento das tempestades no hemisfério sul. Uma plataforma de gelo desapareceu rapidamente e outra está sumindo, o que aumenta a transferência de calor entre o mar e o continente. O recuo recorde do gelo marinho da Antártida em 2023 levou a tempestades mais frequentes no hemisfério sul. É o que aponta um estudo publicado nesta quarta-feira na revista Nature. A pesquisa, liderada pelo Centro Nacional de Oceanografia de Southampton, revelou que a redução excepcional do gelo marinho provocou um aumento na transferência de calor do oceano para a atmosfera. Este fenômeno ocorre quando a banquisa não consegue se regenerar completamente durante o inverno, deixando grandes áreas do oceano expostas. Banquisa é a camada superficial de gelo resultante do congelamento da água do mar. Os pesquisadores analisaram imagens de satélite da banquisa, dados sobre fluxos térmicos e registros climáticos. As conclusões mostram um aumento notável na frequência de tempestades nas áreas afetadas pelo retrocesso do gelo. Em 2023, algumas regiões experimentaram até 7 dias adicionais de ventos que ultrapassaram os 35 km por hora, em comparação com os invernos de 1990 a 2015. Em 3 áreas oceânicas do hemisfério sul especialmente impactadas, a redução da banquisa alcançou 80% em comparação com a média anterior, a 2016. Este derretimento em massa duplicou a transferência de calor entre o oceano e a atmosfera, alimentando condições meteorológicas mais instáveis. Os autores do estudo alertam que se esses episódios de redução da banquisa se repetirem, podem provocar mudanças climáticas profundas em escala global, afetando não apenas os trópicos, mas também o hemisfério norte. Os cientistas afirmam que são necessárias mais pesquisas para precisar essa relação causal. O arquipélago de Abrolhos, que fica no litoral baiano, é o primeiro parque marinho do Brasil. A principal atração do local são as baleias de jubarte. Os animais vão à costa para ter os filhotes em segurança. Um dos maiores tesouros naturais do Brasil é o arquipélago de Abrolhos. A área contém 5 ilhas que concentram um ecossistema rico em espécies como corais e tartarugas. Em uma delas está o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, uma unidade de conservação federal que ajuda a proteger a região. As águas cristalinas são um convite para pesquisadores e turistas que desejam observar de perto a vida marinha. A visita é monitorada para garantir a preservação dos ecossistemas e minimizar o impacto humano, além de sensibilizar os visitantes sobre a importância da conservação da região. O território oferece um ambiente seguro e protegido para as baleias jubartes, que migram quase 9.000 quilômetros para acasalar e dar à luz aos seus filhotes no litoral brasileiro. O avistamento das baleias é uma experiência única e inesquecível, já que os animais passam a maior parte de suas vidas no fundo dos oceanos. Durante os meses que elas passam no arquipélago, é possível avistar os animais saltando, um espetáculo à parte. Vendo estes gigantes dos mares, fazem acrobacias e até mesmo se aproximando das embarcações, tirando o brilho dos olhares de quem visita Abrolhos. Bom, essa edição fica por aqui. Ótima noite e ótimo fim de semana.